Bom dia, meus amigos. Hoje, 1º de junho, domingo. Já ultrapassamos, né? Os primeiros 6 meses. E vamos falar sobre o tema Até o bom nome precisa de transformação. Vamos pensar nisso? Eu me lembrei logo na hora de Zaqueu, que significa, por incrível que pareça, justo. Porém, o seu nome não correspondia às suas ações. Até o dia que brotou nele a vontade de conhecer a Jesus. Quem não conhece Jesus, quem não conhece a história, pergunte ou leia. E verás que até mesmo o bom nome, como está no tema, precisa de transformação. Nós sabemos que Zaqueu era um cobrador de impostos, ele era judeu, e ele era justamente judeu para facilitar na língua, né? No translation na hora, entendeu? E, e ele era acompanhado por um grupo de soldados, né, para protegê-lo. Mexer com dinheiro tem que ter proteção. Só que ele não era só apenas um cobrador de impostos, na linguagem de hoje, um fiscal do governo, né? Fiscal federal, vou colocar assim. Ele às vezes aumentava, né, o imposto do cara em 4 vezes mais. Ele mesmo diz isso. Tá? Então, a vida dele era um contraditório com o seu próprio nome. Zaqueu quer dizer justo, na verdade ele era um injusto. Olha que Deus já programa as coisas para que depois venha um resultado que condiz com aquilo que é programado. Pois o próprio Jesus falou, né? Eis aí um filho de Abraão. Tá? Então a gente fica atento com essas coisas e às vezes não desprezar aquilo que você olha e fala, o negócio está ruim ali, mas Deus pode fazer uma obra, tá bom? Em Provérbios 29:4 diz assim, o rei justo sustenta a terra, mas o amigo dos impostos transforma. Não adianta tomar o próprio veneno, olha só, e achar que seu inimigo é que vai morrer. Nada a ver. É você que vai morrer. Segurança está debaixo das mãos poderosas de Deus. Até Simon disse isso, né? Que nos faz dar a forma por cima das mazelas do dia a dia. Tá? E não adianta você ficar com raivinha. Não levará a nada. Vai acontecer. Provérbios 14:16 diz assim: o sábio é cauteloso, desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Gente, parece que foi até ontem, né? Estou me lembrando aqui agora que eu comecei a fazer meus primeiros cortes na Flórida. E usei o primeiro texto, foi Romanos 8:20, que eu já até expliquei aqui. E, e o que me vem à memória é que agora, vem à memória agora, é o texto de Jesus chorando em João 11:35, na questão do Lázaro, né? 6 meses, no meu caso, na época, se passaram. E assim imagino Jesus diante da decepção familiar ante a morte. Mas hoje se inicia mais 6 meses para comemorar a vida. Aproveite ela, ela está diante de você. Olha o detalhe desse texto, João 11:36, 35 e 36. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Aqui é uma pegadinha interessante, porque
quando Jesus chora, os judeus que não acreditavam nele, usam essa expressão, amava. Só que o amava no português está diferente do amava que está no grego. A palavra amava ali está filéu, quer dizer, amor de amigo. Ou seja, a cabeça dos judeus não entendia que Jesus estava ali para ter um amor ágape. Está entendendo? Um amor que dá a vida pelo outro. Mas simplesmente uma espécie de mágico ou profeta que fazia coisas maravilhosas. Não, Jesus estava ali para fazer algo muito maior, vencer a morte. Não só venceu a morte de Lázaro, como venceu a sua própria morte. E se ele venceu a morte de Lázaro, venceu a morte dele mesmo, não vai vencer a sua? Percebeu? Por exemplo, se você pegar nesse mesmo capítulo, capítulo 11, verso 3, estão dizendo assim, vede também como Jesus o amava. A palavra amava ali é filéu. Aí você pula para o versículo 5, 11:5, diz assim, mas Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, e ponto. A palavra amava ali é ágape. Ou seja, Jesus quando fala, né, o tradutor quando expressa, o tradutor não, o escritor na hora quando expressa o sentimento de Jesus, ele reverbera o quê? O amor sacrificial. Mas os homens que estão vendo aquilo ali não conseguem ver o ágape. Se você ler tudo em português, você só vai ver escrito amava, amava para lá, amava para cá, amava para lá, amava para cá. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Percebeu que uma simples tradução de 3 versículos muda completamente o texto? Por isso que você precisa ficar atento à Bíblia, perguntar a quem está à sua frente. Você mesmo, hoje chegou um tempo que os cristãos devem ler nota de rodapé da igreja, devem ter um panorama bíblico, comprar um só. Você não precisa comprar uma enciclopédia inteira, compra um mais barato, porque os livros evangélicos são caros. Entendeu? Tem um dicionário bíblico, cita até o nome de um, John D. Davis. Entendeu? Livro fácil, pequeno, entendeu? Pequeno que eu falo é assim, grossura de uns 3 dedos. Entendeu? Mas, porque hoje ele está todo colorido, antigamente ele era fininho, preto e branco. Faça isso, irmãos, porque se você não entender o texto, aí você pode falar assim, ah, mas isso é coisa para teólogo. Ó, nós chegamos numa época que não existe esse negócio de teólogo, não, irmão. Existe você e Bíblia. Ou você se vira para aprender, procura. Você tem ideia, o meu pai, que tem 87 anos, esses dias ele comprou uma Bíblia, custou acho que uns R$ 350 essa Bíblia, tá? Ó, hora de Bíblia, a Bíblia de estudo. Que no final dela tem uma parte do Strong ensinando, Strong é um dicionário, tá? Ensinando a palavra que está escrito no português. Aí eu comecei a ensinar ele como usar, entendeu? Aí ele falou, gente, completamente diferente, tá vendo? Tem que ter cuidado. Não sei se vocês lembram aqui que eu ensinei uma vez que existem 3 palavras em Mateus. Primeiro é que fala ali a parábola das bodas, né? Como entraste aqui, amigo? Ele usa a expressão amigo. Depois tem a parábola do vinhateiro. Ele fala assim, o que eu combinei com você, amigo? Depois tem a parte em que Jesus fala com Judas, amigo, o que tem que se fazer, faça agora. Você sabia que essas 3 palavras, amigo, para um entendedor normal, seria pelo menos um filéu da vida. Mas não. Essas palavras se repetem no Novo Testamento apenas 3 vezes. E elas não têm nada a ver com filéu, com eros, com estorguê, com ágape, nada. A palavra ali está escrito etários.
Etários quer dizer companheiro, alguém apenas que participa de um trabalho, depois ganha o seu e vai embora. Então Jesus chama aquele que entrou na festa sem as roupas, vestes nupciais, quer dizer, a vida, né? Transformando com a tradução para os dias espiritualmente falando, ele foi expulso da festa. Porque nas bodas do Cordeiro você tem que ter vida nova. Quando ele combina o salário para aqueles homens, né, do vinhateiro, os vinhateiros, quem entrou cedo vai continuar ganhando uma dracma, mas quem entrou uma hora antes de terminar o trabalho vai ganhar uma dracma. Não significa que por você ser cristão há 20 anos, você vai ganhar mais do que aquele que entrou um ano e logo depois morreu. Porque senão o D.L. Moody, né, que ganhou 500 mil almas para Jesus, ia ter uma coroa de 500 mil brilhantes no céu. E você acha que lá no céu é lugar de diferença de pessoas? Não, todos são iguais. Só um que deve ser glorificado, que é Jesus Cristo. Esqueça esse negócio de galardão, irmãos. Quando a Bíblia fala de galardão, ele está falando de uma motivação para você continuar fazendo as coisas aqui na terra. Mais nada. Pare e pense, tenta contextualizar o texto. Lembrando que no céu, ninguém é maior do que ninguém, ninguém vai se destacar além de ninguém. Todos seremos como os anjos, diz a Bíblia. Todos seremos iguais. E o único que é digno de ser louvado, ser glorificado, é o nome de Jesus. Então, para de inventar coisas e colocar coisas na cabeça dos cristãos de que eles vão ser melhores, vão ser bons. Daqui a pouco você vai estar falando igual os muçulmanos, né? Que quando morrem vão encontrar 72 virgens. Está mais para eles encontrarem 72 homens lá ou 72 feministas do que 72 virgens para ele. Cada coisa absurda. Entendeu? Se o próprio Jesus disse que nós seremos como os anjos, lá não tem, irmãos, gênero. Não tem sexo masculino, sexo feminino. Para quê? Nós seremos espírito. E eu falo para você, o espírito precisa de nariz para respirar, precisa de pulmão para respirar. Aí você vai falar assim, mas os anjos têm asas, porque é um símbolo de poder. Anjo é espírito, precisa de asa? Não. Mas para nós entendermos que tem asa, é uma coisa de poder, né? Porque o homem não tem asa. Agora, imagina se a cobra tivesse asa. Ela já pica no chão sem você ver. Com asa, então, piorou. Você percebeu que no nosso meio tem muita cobra com asa? Fique atento para isso, em nome de Jesus. E que Deus renove o seu coração para a glória dele, tá? E as suas forças também sejam renovadas. Tudo para a glória dele. Mas lembre-se, mesmo que você tenha um bom nome, tá? Ele precisa de uma transformação. Em nome de Jesus, amém.